Olá, hoje vim perguntar-te como é que tu estás. Sim, isso mesmo. Como é que tu estás? Como é que te sentes? Como é que tens sentido nos últimos dias? Como é que estão as tuas emoções? Como é que estão os teus pensamentos? Esta semana tivemos o equinócio da primavera, uma altura que usualmente nos traz um boost de energia positiva, é um portal positivo de crescimento, de renascimento, de despontar de uma nova energia. Mas estamos aqui numa conjuntura que tem outras condicionantes. Então vamos ter um eclipse da Lua no dia 25, vamos ter um eclipse do Sol depois. Entretanto, temos a época da Páscoa e estamos num ano que está a pedir muita transformação e muita aceleração. Isto traz-nos uma necessidade de olhar sombras, traz-nos que a energia à nossa volta está a pedir-nos mergulhos intensos. Também toda a realidade que está fora acaba por reforçar isso. Mas já te explico um bocadinho mais. Mas volto a perguntar como é que tu te sentes, como é que tu estás e deixa depois aqui nos comentários, porque eu quero mesmo saber. Como é que tens sentido as tuas emoções? Que pensamentos é que andam mais na tua mente? Porque é natural, estamos numa fase em que o tema dos eclipses, por exemplo, os eclipses são uma altura em que é retirada a luz do mundo, simbolicamente, e é um desafio para que nós olhemos para a nossa sombra. Também na nossa sombra encontrarmos a nossa própria luz. Mas esta fase, este pedido de olhar para dentro, este pedido de fazermos limpeza, transformação, é um bocadinho como se tivéssemos uma esponja. O que é que nós fazemos para limpar uma esponja? Passamos por água, esprememos, não é? Para sair tudo o que tem para sair. E este espremer pode não ser propriamente confortável. Este espremer traz tensão, traz desconforto. E é isso que eu tenho estado a sentir muito no coletivo, que o tema de estarmos no equinócio da primavera está a perder força muito rapidamente por todas as envolventes que nós temos nos próximos dias. Também, usualmente, a época da Páscoa é uma época que, por força do coletivo e por força de se focar o sofrimento, a perda, é uma época em que isto se sente muito, em que há uma energia muito mais densa, mais pesada e que nos leva a ter estas sensações de tristeza, de insegurança. Para já não falar da insegurança que nós vemos lá fora no mundo, que vemos nas notícias, vários pontos de guerra pelo mundo, vários pontos de muito desequilíbrio. E com isto eu não estou a querer trazer aqui só pontos negativos, aquilo que eu estou a querer dizer é que aquilo que está à nossa volta nos está a mostrar aquilo que nós temos que olhar para dentro para lidar melhor com. A paz que nós procuramos, o equilíbrio, a sabedoria, nós temos que a criar de dentro para fora. Sim, há muita coisa a acontecer. Felizmente, nós não estamos num dos locais de guerra, porque aí sim é mais difícil materializar esta paz quando não há sequer condições de sobrevivência. Mas nós muitas vezes estamos em stress, com sentimentos de insegurança, com muito medo, quando na verdade não estamos a passar por essas situações, mas estamos por empatia a sofrer com os outros. E isso está certo porque somos seres que sentem, felizmente temos o coração aberto. Mas a empatia, que é só o sofrer pelo outro, só o compreender os sentimentos, pode não trazer uma ação benéfica, porque ficamos presos na imobilidade desse sofrimento. Então a compaixão é uma forma mais equilibrada de trazer essa compreensão do que aquilo que o outro está a passar, mas também o querer aliviar esse sofrimento. Portanto, não nos deixa presos nós no sofrimento, mas traz-nos a possibilidade de ação. Mas quando as coisas são muito longe, claro que nós temos sempre formas de poder ajudar, de doar para aquilo que nós sentirmos, de fazer, de entrar em obras de caridade, por exemplo, de aliviar esforços ou apoiar instituições que estão a aliviar o sofrimento nesses pontos críticos do mundo neste momento. Mas mais do que isso, nós estarmos em desequilíbrio também, estarmos com o nosso corpo emocional completamente alterado, não ajuda para a energia global e, em particular, não ajuda o nosso dia a dia. E nós queremos mudar o mundo colocando não só a intenção, mas também a ação naquilo que é a nossa esfera de influência. A nossa primeira esfera de influência é o nosso interior, somos nós mesmos, e nós temos o poder de mudar o nosso estado e depois também de ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Em primeiro lugar, pelo nosso exemplo, pela manifestação daquilo que nós queremos criar.
Então o que é que está na nossa esfera controlar? Está na nossa esfera de controlo os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações. E podemos sempre começar por ressignificar tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que são as nossas experiências, as nossas interpretações do mundo, porque não há uma verdade, há uma interpretação do mundo para cada ser que existe, para cada humano que está aí fora, e ressignificarmos toda a nossa experiência. Nesta ressignificação, se calhar podemos começar por pensar aquilo que é a Páscoa e que é visto como tanto sofrimento neste momento, como uma perda tão grande. Se pensarmos um bocadinho que mais do que uma perda foi um caminho com sentido, que Yeshua se colocou ao serviço da humanidade, no exemplo que ele veio dar, para além de todo o trabalho de ancoramento, de energia crística, de amor universal que ele fez na Terra, todo um exemplo de compaixão, de compreensão da dor do outro, de não separação, portanto, de unificação, por compreender que do outro lado, ainda que num comportamento menos benevolente, está um ser humano. E que esse ser humano tem as suas dores, tem os seus traumas não curados, não ressignificados, não ultrapassados, não transcendidos, que o levam a comportar-se de determinada forma. Este capacete de energia, de dor, de pesar que nós vivemos nesta época da Quaresma é criado por nós, é criado pela mente humana, é criado pela forma como nós olhamos para a situação. Se em vez de dor ressignificarmos isto em gratidão, em compreensão da dádiva, daquilo que Ele nos veio trazer, e olharmos para nós, para a nossa vida, para o nosso interior e tentarmos fazer igual, tentarmos seguir os seus passos, teríamos logo à partida começado a criar algo muito mais brilhante, muito mais leve, muito mais compassivo e amoroso para o todo, para a sociedade enquanto um todo e para cada um de nós. E há aqui esta percepção que é muito importante desta responsabilização por quem nós somos e por aquilo que fazemos. E quando se olha, por exemplo, para a guerra, para tudo aquilo que se está a passar e que não é mais do que já existia, do que sempre existiu no mundo. Felizmente o que acontece agora é que é reportado, é que nós sabemos o que acontece, é que além do mais há muita contestação, porque nós já não queremos, nós enquanto humanidade, ou uma grande parte da humanidade, já não acha que isso seja um comportamento aceitável, já não acha que seja uma realidade que seja para perpetuar a guerra, o fazer mal a outros seres humanos. E então, em alturas em que a consciência está a subir e em que nós temos que tomar decisões enquanto coletivo, estão a vir ao de cima, ainda que não mais do que existiam, mas mais reportadas e com mais contestação, muitas verdades incómodas, muitas coisas, muitos acontecimentos brutais, muitos acontecimentos com muito sofrimento, para que também em nós tomemos a decisão de que não queremos isto mais, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. E nós podemos começar, e está na nossa esfera de influência, por nós. E isto em que sentido? No sentido, sim, eu não estou a fazer mal a ninguém na Palestina. Pois claro que não. Se estás sentado em Portugal, se estás sentado que num sítio que não seja lá, não estás a fazer mal a ninguém na Palestina. Mas se calhar, esta semana, não tiveste, em mais do que uma situação, os melhores pensamentos, as melhores atitudes ou as melhores emoções para com alguém. E quando eu digo as melhores, não são as melhores de só serem boazinhas, digamos assim. São as melhores do ponto de vista de compreender a natureza humana, a dele, ou dela e a tua. De entrar em compaixão, seja por ti, seja pelo outro. De compreender que aquilo que está em ti, que aquilo que te é mostrado pelo outro, é aquilo que todos nós somos. É o sair do julgamento e de culpabilizar alguém, sair daí para entrar na compaixão e na compreensão. Sair da necessidade de vingança, de culpabilização, ou até de achar que temos que perdoar alguém, para entrar na compreensão profunda do que é a natureza humana, do que são as dores de cada um, e entrando em compaixão e entrando nessa compreensão, deixarmos de precisar de perdoar.
porque nós percebemos porque é que aconteceu, nós temos compaixão pela dor do outro e provavelmente, se essa compaixão for realmente profunda, até conseguimos ir ajudar essa pessoa a curar. Em conjunto, a ela e a nós. Então, quando nos viramos, quando julgamos alguma coisa que está fora, o primeiro lugar por onde começar a mudar esse fora é dentro. É nas nossas relações mais próximas, é naquilo que nos envolve no dia a dia, na fila do trânsito, é no local de trabalho, é com os filhos, é com os companheiros, é com os amigos, é com a família. É entrarmos numa consciência e numa responsabilização radical. Radical no sentido de total presença, de total a cada momento, de não nos permitirmos apontar o dedo sem olhar primeiro para nós. E quando entramos depois em compreensão também de nós, em compaixão e que vamos transformando as nossas atitudes, também deixaremos de apontar o dedo aos outros. No fim de semana passado tivemos o Retiro de Amor Próprio Radical e este é um ponto muito importante, o compreender as nossas dores para compreender as dores do outro, para entrar em compaixão, em amor próprio que gera compaixão pelo outro e com isso criar paz. Que no final de contas é aquilo que todos andamos à procura, que o mundo anda à procura, mais do que outra coisa qualquer, de paz. Seja paz interior, seja paz nos nossos relacionamentos, seja paz do ponto de vista entre nações, entre povos. Acho que estamos todos muito cansados de todo este sofrimento, de tanta coisa que parece que não faz sentido. Ainda comecemos a olhar para o que é que faz sentido na nossa vida. No início deste ano, e agora vou-vos dizer isto, porque muitas vezes as pessoas dizem que não têm poder, sim, mas eu não posso mudar nada. As pessoas não têm noção do seu poder. Eu não gosto muito de futebol, mas no início deste ano fui a um jogo de futebol, um estádio grande, portanto estava cheio, e fui para acompanhar amigos, e porque a ocasião assim requeria, ou senti que fazia sentido acompanhar e vivenciar aquele momento com eles, embora não me faça muito sentido o futebol. E aquilo, eu nunca tinha estado num estádio assim tão cheio, tão grande. E aquilo com que eu me deparei e que me deixou boquiaberta é a falta de consciência que as pessoas têm do seu poder. Um estádio com 50 mil pessoas, que fossem as que lá estavam, não interessa, 40, 50, não sei qual é a capacidade dele. Um estádio com 50 mil pessoas que estão usualmente em raiva, em zanga, em frustração, a despejar o seu lixo emocional, tanto para cima do árbitro, para a outra equipa, como para a sua própria equipa, o que é uma coisa impressionante, confesso. Vão exigir que os outros façam por eles aquilo que eles não fizeram, que é concretizar algo. Todas aquelas emoções ao rubro, mas muito negativas, porque o único ponto positivo foi quando houve um golo e isso durou 20 segundos de celebração e a seguir estava tudo no controlo e no forçar de uma realização e na frustração. E eu sentia aquela energia toda. Só que as pessoas não têm noção de que, da mesma forma que conseguem gerar energia negativa, conseguem gerar energia positiva e de amor. Pelo menos a maior parte delas não tem. E a energia que estava naquele estádio era enorme, gigantesca. E, portanto, aquilo foi uma pequena amostra daquilo que um grupo de pessoas consegue fazer, daquilo que nós coletivamente conseguimos fazer, ainda que não todos juntos, que seja cada um em sua casa, cada um no seu percurso de trabalho. E então, se já alguma vez tiveste esta experiência de estar num estádio de futebol, vais compreender o que eu te estou a dizer. Tu tens um poder gigantesco para mudar a tua vida, para mudar o teu estado, para mudar as tuas emoções e os teus pensamentos. E esses pensamentos e essas emoções têm um poder infinito de alterar a tua realidade, de alterar o teu estado e alterar as pessoas que estão à tua volta e o mundo no geral. Então, neste momento, aquilo que te convido, e porque não quero deixar este vídeo muito grande, quero fazer assim uns vídeos mais pequenos, é que penses nisso, que penses, quando olhas para fora e julgas o que está fora, o que é que tu podes olhar para dentro, não na ótica de julgar, mas de fazer transformação positiva, de seres mais responsável por aquilo que tu próprio colocas no mundo, por aquilo que tu geras para ti e para a tua vida. E venho depois falar um pouquinho mais sobre isto, em relação ao tema dos medos e das limitações que nós nos colocamos a nós mesmos, mas vai ficar para outro dia, está bem? Um grande, grande abraço, fica bem e diz-me nos comentários como é que tu tens estado.